Olá, meus amigos de paz e bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa amada e querida live de domingo. Deixa eu já colocar o tema aqui para a gente já se identificar, né? O tema nosso é Deus e o Universo. Boa noite a todos. Deixa eu só fixar o tema aqui. Oi, Taninha, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu chamar meu parceiro aqui, o Tempo Não Para Podcast. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez. Iniciamos domingo passado com as minhas lives, né? Oi, Taninha, boa noite. Boa noite, Maurício, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos Deus e o Universo, à hein? nossa live. Diogo entrou, boa noite, Diogo. Bom, para quem não viu semana passada, né? Nós estamos iniciando um projeto com as nossas lives e o Tempo Não Para podcast entrou aqui para agregar, né? Boa noite, Lala, tudo bem? E a gente vai transformar essas lives em podcast. Então você pode ouvir lavando uma louça, dirigindo um carro, você pode ouvir as lives agora em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer momento. E se você quiser assistir também, aqui você entra aqui na minha bio, ela vai ficar salva lá para vocês também. Tá, eu espero que Renata entrou. Boa noite, Renata, tudo bem? O nosso tema. O outro Oi. detalhe também é que essa live, além do podcast, será disponibilizada no canal lá no YouTube do Tempo Não Para Podcast. Correto. Bem lembrado, meu amigo. O nosso tema hoje é bastante interessante, né? Deus e o universo. Vamos lá. Quem vai trazer esse tema para a gente? É legal que o Oi, pessoal, Mal. desculpa te Imagina. interromper, Su, enquanto o pessoal vai entrando na live, nessa gravação de podcast. Se vocês que estão entrando conseguirem enviar o convite para os seus amigos no Instagram, para que eles também participem dessa nossa gravação de podcast e aí aproveitem o conteúdo que será disponibilizado pelo nosso convidado, que aí a Suca vai realizar a Com apresentação. certeza. E o nosso convidado, assim, muitas pessoas aqui do meu Insta já o conhecem, né? Ele é formado em Direito. Ele é técnico corretor de imóveis. Ele é empresário, estudioso universalista. O André está hoje com 48 anos de idade. Ele é casado com a Tarciane, pai da querida Luísa, né? E é muito querido meu, muito mesmo. É uma pessoa assim que eu só tenho a agradecer, né, por ele em minha vida, por ele me ensinar tanto com as buscas, com as pesquisas dele, com o bem-querer dele. Então, assim, eu sou muito. Oi, Tassi, boa noite. Eu vou dar início então aqui, ó. Eu vou ler um pequeno trechinho aqui para vocês sobre o tema. Esse texto ele foi escrito, né, pelo Renato, agradecendo aqui gentilmente, né? Ele também está colaborando aqui com a gente, então a gente está. A Suzy entrou, Suzy, minha linda, boa noite. Então, o Renato também, lá de São Paulo, ele está agregando aqui com a gente também. E o texto que ele trouxe para a gente foi o seguinte: desde o início da nossa existência, em nossa evolução, o ser humano sempre se deparou com a necessidade de entender acontecimentos, de resolver problemas, de saciar as suas necessidades que, muitas vezes, estavam além da sua capacidade ou conhecimento. E baseado nisso, surgiu a ideia de que existe alguém ou alguma coisa além do que podiam ver
e entender. Assim, foram surgindo o que nós entendemos por organizações religiosas. E conforme a raça humana foi evoluindo, essas organizações religiosas também evoluíram, junto com os povos que foram surgindo, baseado em seu aprendizado e cultura. Desta forma, surgiram vários tipos de religiões diferentes. E o que quase todas elas têm em comum é a crença em Deus. Em um ou em vários, conforme a religião de cada. É impossível falar em religião sem pensar em Deus. Só que hoje nós estamos aqui para falar de. Hoje nós estamos aqui, não estamos aqui para falar de religião. Nós estamos aqui para falar de Deus, do universo. Quem é? Ou o que é Deus para você? Independente da sua crença religiosa, você tem essa resposta para você hoje? Não para mim, mas para você? E aí até parece uma pergunta simples, né? Mas você consegue agora de verdade expressar, colocar em palavras o que você entende por Deus? Bom, eu não sei se é simples assim. Essa resposta pode ser bem individual e interpretativa por cada um de vocês. Afinal, depende do ponto de vista seu, meu, das suas experiências, suas, minhas, e das nossas vivências, e principalmente da sua interpretação desta vivência. Por isso, hoje nós vamos conversar com o André, né? Eu já apresentei ele aqui para você. Ele vai esclarecer um pouquinho, né, desses estudos que ele buscou. E lembrando que essa interpretação é dele. E o que a gente puder tirar para a gente de tudo que ele vai nos falar aqui hoje, das experiências dele, vai ser muito interessante. Eu falo assim que eu só aprendo com ele. Vamos chamar então o querido amigo André para ele agregar aqui com a gente, para ele. Enquanto o André entra na live, é muito bom lembrar que nós estamos trazendo a visão do André em relação ao conceito de Deus e ao conceito de universo. E nós temos em mente que existem várias formas de conceituar Deus e o universo. E hoje nós vamos entender um pouco a partir da visão desse estudioso universalista André Luiz de Pádua. Espero que todos aproveitem, participem e perguntem para que essa nossa live tenha um alcance positivo para você que está participando. Deixa aí que eu tô procurando. Achei, André. O André entrou. Consegui agora. Consegui chamar ele aqui para nossa roda de bate-papo. Olá! Oi, André. Olá, muito boa noite. André. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Sueli, Maurício, é um prazer estar com vocês, viu, meus queridos amigos? O áudio tá bom, a imagem tá boa, como é que estamos aí? Para mim tá bom. E para a turma? Ótimo, André. Tá todo mundo ouvindo, né? André, eu já apresentei você aqui, falei um pouco sobre você, e a minha pergunta para a gente começar esse bate-papo assim gostoso é: o que é Deus e o universo na visão do estudioso universalista André de Pádua? Muito bem, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a Sueli, agradecer ao Maurício, viu? Boa noite a todos os colegas que estão conectados, tá? Sueli, é realmente muito complexo, né? Quando se envolve Deus, a palavra Deus, quando se envolve a palavra universo, né, que é a sua criação, cada um realmente tem um entendimento, cada um aí tem uma maneira de ver, né? Porque nós temos uma cultura genética herdada, né, de tempos em tempos. Então,
nós todos temos pelo menos na nossa mente, uma imagem do que é Deus, né? Ok. Até mesmo uma imagem individualizada, né? A gente consegue, no decorrer desses tempos, individualizar o nosso Criador, né? Porque Certo. realmente é uma matéria muito complexa, é uma matéria muito pessoal, muito subjetiva, e hoje vamos aqui tentar falar algumas coisas, né, sobre o que eu penso sobre o Pai Criador e também sobre o universo, né? Sueli, desde criança, Sueli, eu ficava intrigado, eu ficava pensando comigo assim, rapaz, como é que é Deus, né? Como que era? A gente tinha aquela imagem, né, daquele velhinho. Depois eu vou estar falando a imagem do velhinho de barba branca, de cabelo branco. Eu tenho uma teoria sobre isso aí também. Tá. Então eu ficava pensando, né? Se Deus é o Criador, né? Olha para você ver a minha preocupação na época. Se Deus é o Criador, então o que existia antes dele? Olha para você ver, né? Deus foi o nosso Criador, o Criador do universo. E ele? Quem que criou ele? Né? O que existia antes do Pai Criador? E isso me deixava, né, bem assim, conflitante. Se o universo ele é infinito, mas aonde que ele acaba? Uma hora ele tem que acabar, não é? Então, eram questões que eu ficava o tempo todo martelando isso daí. Bom, foi passando o tempo e até hoje não consegui resposta para isso também não, viu? E eu nunca parei para pensar nessa possibilidade. Olha só como que, né, de pessoa para pessoa, né? Você ali e Maurício. Essa visão de Deus, viu, o André? Você falou da visão que foi criada, a personificação de Deus. Tem muito a ver também com quando a gente vai estruturar, como você diz, de homem com a barba branca, né, e sendo uma figura masculina, é uma ideia ainda, falando de forma histórica, muito nova, de trazer Deus com uma figura masculina. E tem a ver com a construção histórica disso. Claro que nós estamos aqui para trazer uma visão de Deus a partir do André, Sim. né, André? Mas é importante para a pessoa que está aí nos assistindo que engloba tudo, inclusive pessoas que de repente não acreditem em Deus, que seja cético, ateu, agnóstico, que seja. O conceito de Deus é importante que a gente entenda um pouco sobre, porque faz parte da nossa sociedade. Desculpa te interromper, André. Muito bem, Maurício. Foi bem colocado, né? Como a gente disse no começo, é muito complexo, né? A nossa cultura, tanto filosófica, né? A herança filosófica, a herança religiosa principalmente, a herança herdada dos nossos pais, né? E a herança que nós carregamos, que a nossa célula tem uma memória, né? Nós temos uma memória celular de encarnações. Encarnações, ela está ali. Então, tudo isso contribui para nós formatarmos o que é Deus na nossa concepção, né? Okay. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro, vamos nos situar no universo, tá? Ok. Então, vamos lá. Uma vez, eu participo de um grupo de estudo, já vai fazer uns 13 anos, mais ou menos. E a gente queria saber, perguntar para os amigos da espiritualidade e tal. E eles falaram, então vamos começar a estudar. Então, para você perguntar dúvidas, você tem que estudar. Então, vamos começar a estudar. Qual que é o primeiro estudo? Situar onde que vocês estão. Vocês sabem onde é que vocês estão na galáxia? Onde é que vocês estão? Então, vamos situar. E nós assistimos um vídeo muito bacana, é um vídeo da NASA, né, que está disponível no Google, de lá de 7 ou 8 minutos, e que deu uma visão muito grande para nós, onde que nós estamos em relação ao universo, né? Então lá fala o seguinte, isso aí, mostra, né, um gráfico muito bacana. O planeta Terra é um planeta que faz parte do sistema solar, né? Isso aí é ensinado nas escolas, né? Então nós temos lá o nosso planeta Terra situado no sistema solar, tá? Então esse sistema solar, ele está situado num braço da nossa galáxia, né? Um braço da nossa galáxia, que é o braço de Órion. O som tá chegando legal? Tá para mim aqui tá ótimo. Tá. Então tá bom. Então, vamos lá. Então nós vivemos no planeta Terra, que estamos situados no sistema solar. O sistema solar, que já é imenso, vocês imaginam, né? Para você ir do Sol até Netuno, ou Urano, ou Plutão, que agora não é considerado planeta mais, é
na velocidade da luz, que é 320 ou 300 mil quilômetros por segundo, demora lá centenas de anos para chegar lá. Então, você imagina o quão grande é o nosso sistema solar. Agora, o nosso sistema solar ele está num braço, o braço de Órion. Por que braço? Nossa galáxia ele é espiralada, então ela tem o núcleo e tem as espirais. E uma dessas espirais chama Órion. Então, nós estamos nesse braço, bem na pontinha. Ok. Agora, você imagina, é um braço da nossa galáxia, e a nossa galáxia é imensa. Para você ter uma ideia, para você discorrer ela toda, de uma ponta a outra ponta, são 100 mil anos-luz. Você imagina 100 mil anos terrestres numa velocidade de 300 quilômetros por segundo. Vocês imaginam a nossa galáxia Via Láctea. Só que a nossa galáxia Via Láctea é uma das galáxias. Temos muitas galáxias assim, envolvidas. E esse complexo de galáxias forma-se o nosso universo. Que para os estudiosos, o nosso universo chama Nebadon, tá? Esse universo, para os estudiosos espiritualistas, né, os ocultistas, ele tem um nome, Nebadon, ou Nebadon, né? Uhum. E nós temos o núcleo da nossa galáxia, que é chamado de Avona, né, com H, Avona. E esse núcleo é a parte mais evoluída da nossa galáxia. Então, você imagina, nós estamos na grande periferia, estamos caminhando para o centro. Vamos fazer essa analogia, tá? Por que na periferia? Nós estamos em planetas ainda considerados em construção. Não na construção física, mas no crescimento espiritual das pessoas. Espiritual, né? Então, o planeta está evoluindo. A Terra é evoluída até um certo ponto, mas ela... Acho que deu uma... Acho que perdemos... um pouquinho, né? André, perdemos o seu sinal. Vídeo. Perdemos o sinal. Acho que é melhor reconectar ele mas novamente. acho que ele precisa sair primeiro. É. Deixa eu ver se eu consigo, mas acho que com ele aqui... É porque tá ficando muito bom, gente. E aí, quando tá ficando muito bom, o negócio trava, né? Porque a gente quer saber de muito mais coisa. Mas não vou deixar o André assim, não, gente. Travou, ele já vai voltar com o nosso tema Deus e o Universo, a partir da visão do André, que faz estudos sobre essa temática e também ensina, né, o que aprende em seus grupos, inclusive nós vamos informar logo mais qual grupo é esse de estudo que o André tem aí, mentoria. Aleluia, chamei de volta. Voltou, André. Caiu aqui, a internet está boa, não entendo o que aconteceu. Acontece ao vivo, né? Eu falei, quando o negócio tá ficando bom, o negócio trava, mas a gente vai insistir toda hora. Pode continuar, André. Amigos. Retomando. Vamos voltar então um pouquinho atrás. Então, o nossa Via Láctea é uma das galáxias do nosso universo, né? Então, o que acontece? A evolução não é só planetária, a evolução é do sistema todo. E essa evolução, Sueli, ela vai se centralizando, vamos assim dizer, está entendendo? Okay. Tudo vai se aperfeiçoando, tudo vai se melhorando e vai se centralizando. E no centro da nossa galáxia, que os estudiosos chamam de Avona, né? Avona com H, é onde que está ali o máximo de crescimento e evolução do nosso sistema, né? Do nosso no nosso universo, chamado de Nebadon. Depois, existe outros universos ali. Olha para você ver. Os estudiosos falam que tem universos, multiversos. Então, você imagina a complexidade. É muita coisa. Então, imagina a complexidade que a nossa mente, o nosso cérebro físico, e às vezes ele não consegue compreender a complexidade que é o universo e Deus, né? Segundo estudiosos, nós conseguimos usar até 10% da nossa capacidade cerebral, que é muito pouco, né? Pouco demais. Em relação do que nós realmente somos. Então, é mais ou menos isso. O nosso sistema solar, no braço de Órion, que é um dos braços da nossa galáxia, chamada Via Láctea, que é uma das galáxias do nosso universo, e que não existe só esse universo, existem vários universos. Existem outros vídeos também que comparam a Terra com o nosso Sol. A Terra fica pequena, o nosso Sol fica grande. Eles pegam o Sol e comparam com o Arcturus. Então, o nosso Sol fica pequeno, o Arcturus fica grande. Depois eles pegam o Arcturus com Antares. E assim vai. Então, você
imagina, a gente vai desaparecendo, a gente vai ficando minúsculo, né? É Se o que eu você pensei. comparar a nossa Terra em relação aos outros sóis e outras constelações, proporcionalmente falando, de tamanho físico, a gente seriam invisíveis para eles, vamos assim dizer, né? Só que nós temos essa comparação. Uhum. Então, A dimensão de tudo, essa complexidade, né? essa complexidade. Então, o universo ele é muito complexo. Então, nós não podemos ter a honra de dizer que nós somos o único planeta habitado nesse universo, né? Muita gente ainda, infelizmente, acredita que o planeta Terra ele é o único planeta habitado, né? Então, Uhum. Deus fez tudo isso, criou toda essa situação para quê? Só para ter nós aqui no planeta Terra, É né? muita pretensão nossa, né? Então, é muita pretensão nossa, né? Essa quantidade de planetas, de sóis, de constelações, de galáxias, de astros, né? Para ter só vida aqui. Então, é uma das questões que eu sempre levo, assim, né? Para refletir, Aham. espiritualidade, refletir. Então, vamos refletir um pouco também Uhum. sobre isso daí, né? Agora, quem criou tudo isso, né, Sueli? E aí é que vem a questão, né? Nós chamamos ele de Pai Criador, chamamos de Deus, né? Em outros países é God, né? Alá. Então, a nomenclatura pouco importa, né? O que Sim. importa é que as pessoas têm essa base como o nosso Pai, o nosso Criador. Até mesmo certas tribos, né? Não digo indígenas, mas outras tribos aborígenes, que nunca teve contato com o ser humano, com o branco, mas ele tem contato, ele sabe que existe um Criador, ele sabe que existe uma força maior que Sim. controla tudo. Há muito tempo atrás dizia que existem vários deuses, né? Até hoje tem muitas pessoas que acreditam, que levam essa teoria, essa premissa de vários deuses. O Deus Raio, o Deus Trovão, o Deus Chuva, né? Para os indígenas e alguns xamãs, né? Alguns, né? Não são a Aham. maioria, eles utilizam essa nomenclatura. Tá? Então, somos monoteístas, acreditamos em um Criador. Somos politeístas, acreditamos em vários. Quem está com a razão? Todo mundo está com a razão, Sueli. Todos nós temos um pouquinho da verdade, né? Sim. Tem um que disse, certa vez, que os anjos estavam levando, isso é uma alegoria, um grande espelho. E esse espelho contém toda a verdade. E ao passar pelo planeta Terra, os anjos se descuidaram e esse espelho caiu. E um milhão de pedaços. E cada um do ser humano pegou um André, pedacinho. só um instantinho. O teu áudio, eu não sei se o pessoal também tá sentindo. Ele tá dando umas falhadas, umas cortadas. Tem hora que você vai, a voz vem legal, mas tem hora que parece que ele dá uma sumidinha. Uhum. Tá falhando? Tá. Agora parece que voltou. Melhorou? Melhorou. Sueli. Melhorou. E olha que eu fiz o teste tudo antes, hein? Vi internet, fiz teste, olha para Normal. você ver. Tecnologia, meu amigo. São Acontece, coisas que super eu normal. testei aqui, né? A quantidade de mega, estava tudo bem, testei áudio, tudo certinho. Mas vai me dando toque, Sueli, por favor, Beleza, tá? estamos aqui para isso. Pode Muito bem. continuar. Então vamos lá. Quem criou tudo isso, né? Que nós chamamos de Deus, né? Do Pai Criador. Então, lá no livro dos Espíritos, a pergunta número 1 está escrito assim: que é Deus? Né? Que é? Não, eles não falam quem é, que é. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Uhum. Então, é uma resposta inteligente, mas limitativa, porque nós somos limitados também para poder estar entendendo, né, a situação. Né? Também somos um pouco limitados, né, para entender. Por que, Sueli? Vocês imaginam? Matéria de faculdade, chegar para uma criança e falar assim, olha, eu vou passar para você agora, para você aprender toda a matéria que eu aprendi na faculdade. A criança não, ela não tem ali no momento um discernimento para entender tudo aquilo, não Com é? Ele certeza. não vai mais entender. Isso é gradativo. Então, temos também a maturidade até mesmo para entender determinadas situações, tá certo? Uhum. Um dia eu perguntei para o mestre, tive a oportunidade de perguntar para o mestre ascensionado, o mestre Almora. Lembra que a gente já fez vários estudos sobre os mestres? Maravilhosos. Quero voltar de novo depois que a gente comente sobre isso de novo. Muito interessante. E uma vez, através de uma média, eu tive a felicidade de perguntar para ele. Eu falei, eu vou perguntar porque é uma pergunta que eu tenho desde criança. Perguntei, falei, se desculpa
a pergunta idiota que eu vou fazer, mas eu tenho que perguntar. O senhor, que é um mestre ascensionado, né? Tem aí uma certa entendimento maior do que a gente. O que o senhor acha de Deus? O senhor já chegou sentir, pressentir, ver Deus, né? Como que funciona tudo isso aí? Aí ele me disse o seguinte, falou assim, olha que ele é um mestre ascensionado, né? Não precisa mais da matéria para estar aqui no físico. E ele disse o seguinte, quando eu estou meditando, pensa bem, meditando, ele perde a sua holografia adâmica, né, que é a nossa raça humana, ele perde isso, transforma-se numa luz pura, e ele consegue o quê? Consegue sentir, pressentir. Então, veja bem, se o mestre ascensionado, né, quando ele já não tem nada de cargas mais, né, só tem ali leveza, bondade, sabedoria, moralidade. Se ele, para poder sentir um pouco o nosso Criador, ele tem que entrar em meditação, então você imagina, né, Sueli, como é que a situação ela é um pouco, né, complexa, né? Como que a Complexa, né? gente... Demais. Mas o interessante, Sueli, é que nós estamos conectados com o Pai o tempo todo. Aí a pessoa fala, mas como? Porque tem uma cultura que é o seguinte, muitas pessoas acham que para ver Deus, né, vamos pôr assim, para sentir ou estar perto dele, precisa ser uma pessoa boa aqui, e quando ela falecer, ela vai para o céu. Aí quando ela chega no céu, ela vai estar mais próximo de Deus, ou vai entender mais o que é Deus, né? Outras pessoas já dizem o seguinte, olha, eu preciso me espiritualizar muito, mas muito sair das minhas amarras, dos meus vícios, para quando eu tiver merecimento, ter esse contato. E eu digo o seguinte, não precisa nada disso. Você não precisa estar no céu, você não precisa ser um espírito de luz para ter contato com o Pai. Todos estamos em contato com o Pai, de uma maneira ou de outra. Aí a pessoa pergunta, mas como? A meditação é uma delas, Sueli. A meditação, porque se o Criador nos criou, ele é o nosso Pai, e é bondade, onipotência, onipresença e bondade absoluta, como que você não vai se importar com o teu filho? Como que você vai deixar ele lá e falar assim, olha, meu filho ele vai ter que melhorar muito para ele me ver, para ele ter contato? Isso não é cabível, vamos assim dizer, nessa linha de raciocínio. Todos nós temos esse contato com o nosso Pai Criador, né? O difícil é você distinguir uma coisa da outra. Esse padrão que nós formatamos durante milênios, mas eu não vejo o meu Pai, o Criador, eu não vejo Deus. A gente tem essa mania de querer ver, de querer saber como que é, dar uma forma humana para ele, não é? São A gente Tomé, quer né? saber, isso é São Tomé. E a pessoa não acredita. Fala assim, eu não acredito, porque eu não estou vendo, não estou sentindo. E isso é peculiar nosso, da nossa dimensão. Isso faz parte aqui da nossa dimensão, né, Sueli? Então, é quando você medita, né? Os yogis, eles fazem isso sistematicamente, de 6, 4, 6, 8 horas por dia. Nossa. Você imagina, a gente não consegue meditar nem 5 minutos numa semana. Você imagina o yogi, que ele fica ali. É da cultura, né, dos hinduístas e de outras crenças orientais, a meditação. Eles levam isso muito a sério. Conforme nós levamos a sério a caminhada, nós levamos a sério as academias, eles levam a sério a meditação. Então, através da meditação, a gente vai nos conectando, né? Vai André, ter esse canal. Oi? Só uma perguntinha minha. O coração entra nisso também? Tipo, aí você comentou sobre, né, para a gente ter um contato, para a gente ter um contato maior. A meditação, ela entra como uma forma de você chegar ao Deus que você busca. E você só sentir com o coração, isso é válido ou não? Como é que é isso na sua concepção? Tipo assim, eu não consigo meditar, mas eu sinto no coração que eu estou falando com Deus. Isso é válido, assim, na tua busca? Como é que é? Com certeza, Sueli. Todos os sentidos que nós possamos usar, o pensamento, a oração, a meditação, né? O que é o coração? Eu entendi quando você falou do coração, o sentimento, né? Isso. Os nossos sentimentos, com certeza nós estamos conectados com ele. Porque, na verdade, nós é que nos desconectamos da fonte criadora, entendeu?
Então, quando nós deixamos o nosso ego tomar conta da nossa vida, o que é o ego? Eu quero, eu possuo, né? É o orgulho, é a raiva, a vaidade, isso nós chamamos de ego. Então, quando nós deixamos o ego nos dominar, né, a matéria nos domina, eu quero isso, então a gente acaba esquecendo um pouco da nossa fonte criadora. Então, não é que ele não está conectado, nós é que às vezes perdemos essa conexão por nós mesmos, deixamos o nosso ego tomar conta da vida, sendo que, na verdade, é o contrário. Nós temos que deixar a fonte divina tomar conta, a fonte divina, a verdade divina, né? A vontade crítica, a vontade, enfim, isso é que nós deveríamos fazer, deixar o Pai Criador atuar em nós. Só que o que acontece? Nós temos o ego, né? Jung já estudava isso, Freud e os grandes pensadores estudavam. O ego nos domina. Então, quando nós estamos dominados pelo ego, porque eu quero, eu possuo, o orgulho, a raiva, a vaidade, essa conexão de internet, entre aspas, a gente começa a falhar, né? Na verdade, eu penso, André, na verdade, eu penso assim, que a gente tem hora que a gente quer ser mais que Deus, né? Nessa coisa do ego, quando você falou do ego, às vezes nós, seres humanos, eu falo nós porque, né? A gente quer ser igual a Deus, se igualar a Ele no sentido de eu posso fazer, não, porque eu, né? Mais ou menos isso, né? A gente quer se igualar ou ser melhor, ou não, eu consigo levar sozinha. O ego. O ego, infelizmente... Tem uma pergunta aqui também, que é do João, que ele está questionando o seguinte: o ego não faz parte do universo? O ego. Vamos pensar o seguinte. Nós não somos isso, né? Nós estamos, ou eu já estou André, mas eu não sou o André. Okay. Eu já tive outras personalidades, né? Sueli está Sueli, Maurício está Maurício, né? O ego, pelo que eu entendo, com certeza, nós temos também a nossa bagagem espiritual, né? O ego, ele está identificado com personalidade, tá? Então, hoje eu tenho uma personalidade. Eu sou o André, então eu tenho uma personalidade e a personalidade está ligada ao ego. Mais ou menos isso. Não tenho muita formação de psicólogo, mas é mais ou menos isso que a gente, né, faz essa conexão. Ego e personalidade, tá? Então, minha personalidade hoje... Tá. Só que eu tenho uma bagagem, como todos nós temos, que quando nós vamos nos evoluindo, nós vamos ter esse acesso àquela que estão acoplados em outros corpos. Uma hora, Sueli, nós vamos estar falando sobre esses corpos, tudo que nós aprendemos, ele fica alojado em algum lugar, tá? E esse algum lugar, a ciência chama de subconsciente ou inconsciente, superconsciente. Então está lá a nossa experiência divina. Só que esse propósito da nossa encarnação hoje, eu vou falar de uma maneira mais espiritualizada, espiritualista, vamos assim dizer, nós estamos o quê? Uma personalidade diferente de outras que nós tivemos. Porém, nós somos englobados, nós somos tudo, porque nós já fomos. Só que hoje, eu vivo num país diferente, eu tenho um status social diferente, eu falo uma língua diferente, meu trabalho é diferente, talvez de outras vidas que eu tive. Então, isso gera o quê? Gera uma personalidade atual, um ego. Então, esse ego, nós temos que trabalhar, sabe? Por quê? Porque o ego, no meu ponto de vista, ele é que nos deixa materializados, sabe, Sueli? O ego, na minha concepção, ele nos deixa materializados. Então, a partir do momento que você vai desmaterializando, através das morais, das virtudes, do amor, da gratidão, do respeito ao próximo, da ajuda, né, da humildade, enfim, da alegria, da felicidade, o seu ego ele começa a se dissipar e você fica mais coletivo, você fica mais social. E esses seres, Jesus, Maria de Nazaré, os mestres, eles não vivem para eles, eles vivem mais para o outro. Quanto mais para o outro ele vive, mais feliz ele é. Então, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, eles já tinham dissipar o seu ego para trabalhar no benefício do próximo. Então, seres dessa envergadura, dessa categoria, que já dissiparam o seu ego, né? Que eu relaciono o ego com a materialidade. Você querer ter, você... Então, eles já não tiveram isso. Os mestres já passaram por isso. Então, quando você chega numa situação espiritual mais purificada, o ego ele se dissipa.
Então, o que, que acontece? Ali existe o amor fraternal, a gratidão fraternal, o auxílio fraternal, né? Então, tudo é mais coletivo. Ele vive em função da coletividade, não em função de si mesmo. Eu reparei que antes da pandemia, as pessoas elas viviam muito em função delas mesmas. Mas, com alguns casos aí, perdas, né? Algumas, não foram todas, infelizmente, mas algumas pessoas mudaram. Ela está mais social, ela está mais coletiva, se preocupa um pouco mais com a tua família, se preocupa um pouco mais com o teu vizinho, né? E não são todas, infelizmente, tá? Então é isso. Então, eu não sei se o colega que perguntou, se ele pensa igual eu penso, mas é aquilo que eu falo, cada um tem um jeito de ver a situação, né? Sim, sim. Então, eu penso que Cada um é Sim, o. a claro. personalidade, ele é mais aqui, mais físico. Você vai se burilando, vai se aperfeiçoando, e isso vai dissolvendo, você se torna mais coletivo, né? O amor, a caridade, a bondade, a benevolência, o mais coletivo. Aí eu acredito que o ego, ele realmente se dissipa, né? Ó, Que nem deixa eu eu só falo, né, falar. Sueli? Esse é o Sim, nosso ponto, é o meu ponto de vista, respeitando todos os outros Com pontos. certeza. Ó, a parte aqui, ó, com praticando a certeza. gratidão, sinto-me conectada a Deus, uma sensação inexplicável, que é o que você acabou de falar aí, né, André? É, Sueli, é impressionante, né? A gente... É, que existe várias, mas existe uma situação Sueli, que chama Divina Presença Eu Sou. A Divina Presença Eu Sou, quando você falou no coração, eu lembrei disso. Nós temos os chakras, né? Uhum. Então, nós temos chakras, os estudiosos aí, espiritualistas sabem, né? Os chakras principais, secundários, terciários, enfim. Nós temos um aqui, o cardíaco, que ele é mais ou menos na cor verde. E sobrepondo esse chakra, nós temos uma chama trina. Eu não sei se os colegas já ouviram falar, uma chama trina, nas cores Sim, rosa, dourado e azul. eu O já. azul representa a fé, o dourado a sabedoria e o rosa o amor, tá? Uhum. Então, essa chama trina, junto com a presença divina eu sou, que é uma outra situação, olha pra você ver, chakra cardíaco, chama trina, divina presença eu sou. Nós estamos conectados com o fio, com o nosso Criador, tá? Então, há essa conexão com o nosso Criador. Isso nessa situação. Ok. Mas as nossas orações e meditações, principalmente o nosso querer, os nossos sentimentos, nós estamos conectados nessa verticalização, sabe, Sueli? Uhum. O Rodrigo Ramos, ele fala muito de verticalização. O que é verticalizar, meus amigos? Verticalizar? Horizontalizar é verticalizar. Ele fala muito essa palavra. Vamos lá. Horizontalizar é quando você se preocupa com o próximo, tá? Então você está aqui, eu estou me preocupando com o Maurício, com a Sueli, com o vizinho e tal. Então isso é horizontalização. Você está preocupando com o próximo. Quando você cuida de você, você se verticaliza. Ou seja, conexão sua com a sua egrégora, com o seu agregado, com o seu, né, com os seus anjos da guarda. Então, cada um tem um nome: anjo da guarda, Uhum. mentor, protetor. Então, você se verticaliza. Esse é o momento seu, tá? Ok. E esse verticalização, a intenção é você chegar no Pai Criador, tá? Então, você se verticaliza com você, com os teus corpos. É uma união, uma conexão. Com os seus mentores, com os seus corpos mais superiores, com o teu eu superior, né? Porque nós temos ali, ó, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo emocional, corpo mental, corpo causal, corpo búdico, átmico, e assim sucessivamente, são corpos de manifestações, até chegar no nosso eu superior. Do nosso eu superior vai para o nosso corpo monádico, o nosso corpo monádico vem direto do Criador. Então, é uma verticalização. Então, para chegar no nosso Pai Criador, os iogues estão certos. Por quê? Na nossa correria, na nossa vicissitude do dia a dia, com os pensamentos em dívida, pensamentos em Covid, medo, tudo isso faz com essa conexão se perder. Então, o que acontece? Quando você se centraliza, você se harmoniza, técnica de respiração, oração e a parte da meditação ou yoga, seja, você está se verticalizando. Vai chegar um momento que você se conecta com a fonte, sim. Paramahansa Yogananda, ele fazia isso em vida. Paramahansa Yogananda é um exemplo. Ele meditava 8 horas por dia. Nossa. Tem um livro que é uma autobiografia do yoga que conta a vida dele. Uhum. Então, nessa meditação, ele tinha contato com o Pai Criador. Olha que coisa. Era dele, era individual. Por quê?
sistematicamente uma boa alimentação, um ser humano maravilhoso, se preocupava com os outros, era uma pessoa bondosa, amorosa e tinha um amor profundo pelo pai. Né? Hoje não lembra que eu só lembro na hora que está com problema, na hora que está doente, ou na hora que está faltando alguma coisa. Ai, meu Deus, me ajuda. Mas não lembra de agradecer na hora que está bom, na hora que está com a família, na hora que está com saúde. Então, esse agradecimento do Yogananda, ele era constante. Não só ele, como outros avatares, mas o Yogananda, ele meditava. Então, ele conseguia transportar essas barreiras, né? Passar por essas barreiras de corpo a corpo, chegando a ter essa consciência total, até no seu eu superior, seu corpo monádico. Enfim, então essa conexão se verticalizava. Naquele momento, ele estava se verticalizando. Depois, ele se horizontalizava. Entendi. Dá para entender mais ou menos? Entendi, achei muito legal. Achei muito legal. Primeiro você tem que... A Daniela está falando... Oi. Ah, desculpa. Porque primeiro... Pode falar. Tá. Primeiro você tem que você se conectar, você saber quem você é, você se conectar com o seu Deus, com o seu eu maior, para depois você distribuir isso, né? Porque você talvez você não consegue distribuir sem você estar centrado ou se conectar com o seu Deus maior. É mais ou menos isso, né? Tem muitas pessoas que me falam o seguinte: olha, eu tenho que me organizar, me reestruturar primeiro para depois ajudar. Tá certo, é isso mesmo. Como que você vai ajudar uma pessoa se você... que nem, vamos assim dizer, uma pessoa está passando por um processo de primeiros socorros, um engasgo, um afogamento. Se você não tem aquela, vamos assim dizer, aquele certo preparo, se você não saber nadar e pular, por exemplo, num rio, você vai se afogar também. Então, assim, essa analogia é uma analogia muito pobre, mas, assim, a palavra é muito pobre, vamos usar isso daí. Então, você tem que primeiro se encontrar com o Pai, né? Perguntar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão na Terra, aonde eu posso ajudar, né? Como eu estou aqui para evoluir. Isso chama-se conscientização. Se ele sabe quantas pessoas hoje no planeta Terra têm essa conscientização, 6%. Nossa. Cada 100 pessoas no planeta Terra, apenas 6% está desperta. Isso explica muita coisa. É muito pouco. Então, assim, conscientizar... Isso explica muita coisa em relação à falta de humanidade nas pessoas, que é notável. Com certeza. Essa necessidade de desenvolver essa parte da inteligência espiritual nas pessoas. Que a pandemia está trazendo um pouco disso também, né? Dessa consciência também para toda essa população, né? Para nós, seres viventes aqui nesse universo. Ô André, você está falando, e aí a partir da visão dos mestres ascensionados, não é? Que é o seu campo de estudo principal, não é isso? Sim. Só para deixar claro para algumas pessoas que estão entrando pela primeira vez nas lives, que tem algumas pessoas que não acompanhavam e não conhecia o canal da Suca e não teve a oportunidade de assistir as outras lives que foram trazidas aí. O André, ele estuda os mestres ascensionados e traz essa visão sobre Deus e sobre o universo. Então, aqui nessa live, nós estamos focando no campo da espiritualidade, né? E não necessariamente no campo científico, né? E sim nesse campo da espiritualidade mesmo, dos estudos da espiritualidade. Isso. Com o André. Exatamente, Maurício, foi muito bem colocado. Porque, até então, até um tempo atrás, antes de estudar, eu realmente acreditava que Deus era individual, que ele tinha nosso aspecto humano, né? Que ele realmente tinha aquelas características que foram passadas de geração. A gente tem que respeitar todo tipo de crença, né? O universalismo, os mestres, eles respeitam todo tipo de pensamento, porque cada um é individual. Cada um foi criado pelo Criador, que nós estamos falando hoje. Deus criou todos os seres bons, aqueles que não estão bons, os mais evoluídos, aqueles que estão evoluindo, a parte natural, natureza, minério, enfim. Então, tudo tem seu tempo. Mas, conforme a gente vai estudando, você vê que tem outras características, existem outras portas que vão se abrindo, não é verdade? E nada melhor do que você estudar os mestres, porque eles não têm religião nenhuma.
Eles trazem a verdade. Jesus disse, procurai a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, nós queremos ser pessoas que conhecem a verdade ou não? Né? Será que a nossa consciência não vai nunca expandir? Nós temos que expandir, nós estamos no momento de despertar consciencial. Então, muitas novidades vão chegar. Não é que é novidade, sempre existiu. Só que nós nunca acessamos, entendeu? Porque a mídia não deixava, as religiões algumas bloqueavam. Por quê? Eles não querem que nós nos despertamos, eles não querem que nós sabemos a verdade verdadeira, entendeu? Então, assim, tudo é gradativo, né? De repente, André, nós soubermos da verdade verdadeira... Oi? Desculpa te interromper. Tem uma pergunta do João Francisco, ele fala, o ego não faz parte do universo? Voltando lá daquilo que você falou do ego, né? Eu estava para te fazer essa pergunta, mas acabou passando. O João Francisco perguntou. Eu não vou poder responder essa pergunta, infelizmente, peço desculpa para ele. O ego, para mim, né, no meu estudo, ele é físico, né? Ele está relacionado à sua personalidade atual, né? É o que eu tenho. Não sou o detentor da verdade, porque eu sou um estudioso, né? Então, estou estudando. Então, o que eu penso, nesse momento, é isso, que o ego... Agora, se existe o ego também, né, no universo, infelizmente, não vou poder responder essa questão ao colega, né? Infelizmente. Mas agora, eu não tenho essa capacidade... Lógico, né? É uma pergunta muito interessante. A meu ponto de vista, o ego ele é da personalidade atual. Por quê, senhor? Porque nós temos várias personalidades. Quem estuda apometria, eu já estudei muita apometria, então cada encarnação, vamos assim dizer, tá? Tem pessoas que vão por esse lado, outras não. Nem que eu falo no começo. Você tem que respeitar todo mundo, né? Cada um tem seu entendimento. Sim. Então, na apometria diz que cada vida, cada vivência, você gera uma personalidade. E esse agregado de personalidades é o que você é hoje. Então, hoje você tem uma bagagem do seu agregado. Então, personalidade e ego, no meu entendimento, é a mesma coisa. Agora, o ego está ligado ao quê? Pelo que a gente estuda, o ego é você se proteger, você viver, você proteger a vivência mesmo, né? Se proteger, olha, cuidado com isso, vamos se proteger do Covid, né? Vamos ter medo. Isso é até saudável, né? Essa é uma parte saudável do ego. Você se preservar, né? Através de algumas sensações. Tá? Agora, no universo, então, infelizmente, hoje eu não tenho essa capacidade de estar respondendo isso ao colega, viu, Sueli? Pede desculpa. Legal, e tem muita gente participando, viu? Muito legal, bacana. Muitas pessoas perguntando, viu, André? Muita gente comentando, isso é muito legal de ver o engajamento do pessoal que está acompanhando a live. Legal. Agradeço todos que estão acompanhando, Nossa, né, a gente fica muito lisonjeado, porque está todo mundo aqui aprendendo, né? Está todo mundo dando e recebendo, Imagina, né? É tudo ponto de vista, né? Nós temos, que nem se eu pegar um copo com água e eu olhar esse copo com água de um lado e o outro que está vendo do outro lado, na direita, na esquerda, cada um vai ver o mesmo copo com água, mas cada um, Felipe, vai ter uma visão diferente, vai ter uma visão diferente. Por mais que você esteja olhando o mesmo assunto, por exemplo, Deus, é o mesmo assunto, não é? Sim. Só que cada um está vendo de uma maneira diferente. Né? E o mais bacana de tudo E o mais bacana de tudo isso é que, tipo, eu tô aqui, o André tá aí, o Mal tá aqui, nós três aqui, mais essa turminha legal que tá assistindo. Cada um é único, né? E cada um tem a sua vivência, tem a sua experiência, tem as suas convicções. O legal é, eu ouvi o André, eu ouvi o Maurício, eu ouvi o Renato que tá ali do outro lado, a Paty, ou qualquer outro que tá ali, falar, poxa, me fala um pouquinho do seu ponto de vista. Aí, o que eu vou pegar do ponto de vista desses dois que estão aqui na minha frente? Isso vai ser legal para mim? Isso vai me agregar? Isso eu, Sueli, falando, tá? Então, eu tô mais ou menos nessa pegada. O que tá me trazendo de bom para mim, isso daqui? O que eu vou pegar? Então, eu pego para mim o que é bom, o que não é, eu tento absorver aquilo e usar de uma melhor... Porque todas as coisas, eu tô aprendendo por... sempre vai ter uma dualidade, né? Então, assim, depende do equilíbrio que você dá para cada uma. Então, assim, eu tô aprendendo muito isso. Eu queria compartilhar com vocês isso daí. Ai, André, desculpa, pode continuar. Tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui da Daniela. Ela está dizendo que está achando muito instrutivo
algo que, de certa forma, já sabia, mas não tinha colocado em palavras Olha que ainda. legal. Também tem mensagem da outra, qualquer Tosta Daniela. Boa noite, Su, boa noite a Dani. todos. Beijo. Então, assim, tem bastante gente participando. Vamos cumprimentar o pessoal que está aí firme Que na live legal, do domingo, gente. né, para poder ouvir o André, essa temática que vai se estender para os próximos domingos. Eu estou já trazendo isso, porque já são 8h50 passa da muito noite. Rápido quando a gente está batendo Olha como papo. o tempo voou, foi rápido, viu, André? Passa rápido, passa rápido. Ô, André, você quer colocar mais Muito alguma bem. coisa nesses finalzinhos aí? Porque a gente já está no 20h50 já, não tinha nem me dado conta. Não, é verdade. Sueli, então é o seguinte, para nós falarmos sobre Deus, o universo, como é um tema muito complexo, né, a gente teria que falar aqui durante milhares de anos, né, para chegar, talvez, no mínimo consenso, né? Assim, respeitando sempre a opinião de todo mundo, né? Assim, nós estamos apenas estudando, né? Não podemos também colocar nem tudo como verdade verdadeira. Por quê? Porque quando você descobre que uma coisa é verdade verdadeira, daqui a pouco já não é mais, existe algo ainda. Aí quando você domina aquilo lá, você fala, nossa, não existe mais. Então, assim, nós estamos em movimento constante. O planeta não para, ele está no universo a todo vapor. Então, nada para. Tecnologia não para. Né? O nosso conhecimento não para. Quem quiser buscar conhecimento vai ficar surpreendido com tantas coisas existem por aí. Nós vamos acessar. Agora, quando nós paramos, nos estabilizamos, aquela zona de conforto, aí nós paramos ali. Ótimo, não tem problema nenhum. Só que a evolução ela é constante, né? E logicamente, né? Tem muito assunto de cada um. E logicamente que tem assunto aqui para nós falarmos o tempo todo. Mas vamos respeitar os protocolos. Só para deixar aqui, sabe, Maurício, aquela teoria que nós falamos, que nós achamos que o pai, né, o Deus, nossa, aquele senhorzinho de barbinha branca, né, legal. De bengalinha, aquele velhinho. Essa ideia construída, né? Essa ideia construída. A divisão de Deus. Né? Fazendo um estudo sobre isso, Maurício, eu cheguei numa conclusão. Nós temos um ser que chama Sanat Kumara, a família dos Kumaras. Os estudiosos da espiritualidade vão saber o que eu estou falando. O Sanat Kumara, ele tem essa característica. Ele se apresenta, ele tem uma holografia para nós terráqueos dessa maneira. Ele se veste todo de branco, ele tem uma holografia velha, para nós, né, humanos, da raça adâmica, de barba realmente branca, cabelo grande e branco, se apresenta com cajado. Essa é a holografia que ele se apresenta para alguns médiuns daqui. Então, ele assumiu o comando da Terra há muito tempo, né? Agora não é assunto para isso, a Terra já era para ter sido extirpada já 2 vezes. E a primeira intervenção foi dele. Ele falou, não, deixa que eu tomo... Então isso pode ser que na nossa memória quântica, nossa memória celular, nós tomamos esse ser como nosso pai, como, olha, esse aí agora é o cara, vamos basear nele, né? Aqueles que estavam na Terra, desde aquela época. Alguns já foram embora, alguns estão aqui, outros já não estão mais. Então, colocou ele como a nossa divindade, vamos assim dizer. Quem sabe não pode ser isso. O Sanat Kumara, que tem todas as características desse deus de barba, de cajado, dessa roupa, porque ele é um ser que assumiu o planeta Terra há muito tempo. Tá? Agora, outro que está assumindo é Saint-Germain. Mas isso é uma outra notícia, uma outra situação. E é isso aí. Tem muita coisa. É muita informação que você traz para a gente. Organizamos, né, uma sequência de lives. Vai ter muito assunto para ser trabalhado aí, muita coisa para a gente aprender. Muito bem. E aí, com o André, para a semana que vem, eu quero falar, se vocês permitirem, sobre regeneração, porque o que está acontecendo agora é uma regeneração. O planeta Terra foi primitivo, provas, expiações, regeneração, mundo feliz. Então, estamos partindo de provas e expiações para regeneração na nomenclatura kardeciana, tá? Porque cada um entende uma nomenclatura diferente, tá? Então, vamos falar um pouquinho de regeneração, esse atual momento, por que nós estamos passando por isso, né? De regeneração. Sueli, o tempo urge. Desculpa se eu deixei aí algumas situações Nós ainda vamos falar, vamos voltar. Não se preocupe. A internet dá os picos dela, né? A gente perdemos a conexão.
Fica Desculpa ao tranquilo. colega por não estar respondendo essa questão, que eu realmente não sei, que ele tem que ser verdadeiro quando eu sei. Eu não Com invento. certeza. Tá? Eu passo aquilo que eu tenho, aquilo que eu acho que é bom para mim é bom para o outro também. Então é isso, Sueli. Estamos sempre estudando, né? E revivendo as situações. Então, minha amiga, é isso daí. Só que Maurício, você vai ficar muito aí, obrigado. tá? Você vai ficar quietinha aí, tá? Espera um pouquinho. Mal. E o site? Esqueceu de falar o é site. verdade. É verdade. Pessoal, O site para o pessoal conhecer. Fala aí, o André. grupo que eu faço parte, ele chama GEMAS, né? GEEMAS. Chama grupo. O que significa GEMAS? Grupo de Estudo Elmória Amando Sempre. Elmória é um dos mestres ascensionados, da Chama Azul, tá? GEMAS, com 2 vezes. Grupo de Estudo Elmória Amando Sempre. Então, temos um site, depois não sei se o Maurício vai pôr, www.gemas.com.br. Por que eu estou falando disso, pessoal? Lá tem, entra no menu, tem uma situação que é tratamento espiritual. Então, se você for lá aplicar o menu, vai estar lá vários ícones. E um deles é tratamento espiritual à distância. Então, a pessoa vai lá, se cadastra, põe teu nome, data de nascimento, põe a queixa, tá? E aí o que acontece? Toda segunda-feira, Sueli, e toda quarta, nós temos um grupo de médiuns, de trabalhadores, de doadores de energia, para estar ajudando essas pessoas à distância. Maravilha. Então, médicos, enfermeiros, higienizadores, protetores, então toda a linhagem da grande fraternidade branca, de Jesus, vai fazer uma visita a essas pessoas, fazendo, né? Já que nós não podemos fazer presencial, fazemos à distância, que é a mesma coisa, o que vale é a vontade. Então, gemas.com.br, acesse lá. Coloquei o site no chat. Legal. Ó, pera aí que agora eu tenho uma surpresinha para vocês, tá? Pera aí, o Maurício e André. Olha, surpresa, pessoal. Finalizar assim com chave de ouro. Pera aí. Espera só um pouquinho. Lembrando, vamos aguardando. Lembrando que vai ser disponibilizada essa live lá no Tempo Não Para Podcast. Surpresa! Olha quem tá aí. Oi, Paty. Olá, boa noite. Boa noite, Paty. Tá me ouvindo? Eu fazer aqui. Paty, você vai fazer o que aí pra gente aí agora, hein? Pra gente começar bem a semana? O seu pedido, o que você quer ouvir? Pode ser Ave Maria? Pode. Posso começar? Ai, te agradeço. Então, vamos lá. Com vocês. Obrigada.
Gente, não é todo dia que a gente tem uma pianista. Paty, só mais uma, só para finalizar, porque eu tô aqui, nossa, meu coração tá lindo, tá tão tranquilo. Só mais uma. A que Pode? você sentir no seu coração. Não é todo dia que a gente tem uma pianista tão maravilhosa. Ai, que bom. O que eu senti? A Heloísa está falando que a mãe dela se emocionou com a oração no Nossa, piano. A mãe dela se emocionou assistindo. Olha que coisa lindo. bacana. Eu tô aqui também me segurando, mas não vou chorar, não. Você não quer fazer um pedido, Su? Não, o seu coração que vai mandar agora. Então, vou tocar uma aqui. Ó, eu não sou muito... Eu sou intérprete, não sou compositora. E minha mãe partiu faz 5 anos. E eu fiz uma música só e foi para ela. Oh, meu Então, eu Deus. queria, já que a gente está falando disso, de tá dedicando essa música para ela, pode ser? Ah, gente, aí eu não aguento, né, Patrícia? Aí você A mexe. gente conhece ela. Fala dessa emoção. O nome dela é Maria. E essa foi feita por mim. Espero que vocês consigam sentir a vibração do amor que ela foi aqui na música. Meu Deus. Tá? Vamos lá. Essa é a Maria. Linda. Obrigada. Paty, eu quero te agradecer, me emocionei aqui demais. Ai, E a Heloísa tá falando que ela perdeu o pai e tá passando um momento difícil lá com a mãe dela. Mas creia que tudo vai dar certo e nunca perca a sua fé. E que essa música, nesse final, acalente o coração de todos que estão aqui agora nesse momento aqui com a gente. Que a gente consiga ajudar, colocar a nossa humildade, né? Colocar o nosso carinho a partir de amanhã, dessa semana que se inicia, no coração de todas as pessoas que passarem por nós. E que a gente tenha uma excelente semana e que tudo vai dar certo para todos. Vai sim, só creia e confie, né? Que essa música ecoe nos seus corações durante toda essa semana que se inicia aí. Pessoal, se alguém quer dizer alguma coisa para a gente finalizar a live? Pessoal, foi um enorme prazer estar aqui presente com todos vocês, de um momento de aprendizado, um momento de boas energias, né, boas vibrações. André, muito obrigado. E, ó, segunda-feira,
amanhã às 10 horas da manhã, tem Açúcar É isso. Fonseca, lá na Rádio Educativa É FM. isso aí, firme e Vocês forte. podem acessar a rádio clicando no link, aí vocês conseguem ouvir o programa, que ela também está nessa fase de adaptação na rádio, e ela é super esforçada, tentando trazer conteúdo bacana para vocês. É com você, André. Olha, quero agradecer a Sueli pelo convite, viu, Sueli? Eu que agradeço, Muito André. obrigado. Conheci o Maurício há poucos dias. Maurício, parabéns, viu, pelo seu trabalho, seu podcast, o site, tá? Parabéns, parabéns a Paty viu? Parabéns pela música. A arte, ela evolui, a arte, ela nos traz evolução também, né? Sim. A música nos deixa... nós podemos nos curar através da arte, e a música é uma delas. Então, eu quero agradecer. Desculpa aqui por falhas de internet, viu? Desculpa por... Fica tranquilo, André. Relaxa. Responder alguma questão. Mas, olha, estou muito feliz. Muito obrigado a todos vocês, os colegas que conectaram, né? E semana que vem vamos falar de regeneração, que é o assunto do momento, tá? Assunto tem muito, né? Mas para falar em 1 hora, tem que selecionar bastante. Então, muito A gente obrigado. vai tentando. Paty, quer dizer alguma coisa? Muito obrigado. Gratidão. É sempre bom poder participar, ajudar com música. Eu sou grata por poder tocar, porque é muito maravilhoso para quem faz música e para quem recebe também. Só gratidão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Engrandeceu demais Fechamento aqui, com, né, chave Nossa de ouro, hein? Senhora. Gente, Chave de beijo ouro. para Parabéns. todos. Paty, obrigada. André, obrigada. Mal, obrigada. Boa semana para todos e até domingo que vem. Beijo em seus corações.